Olá a todos que me assistem nesse momento, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós vamos estar aqui hoje juntos para intercedermos, para lutarmos no mundo do Espírito. A Bíblia, ela nos fala, A Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos fala que a nossa guerra, a nossa batalha, não é aqui nesse mundo físico que nós vemos, mas é no mundo do Espírito. E é lá deste mundo que nós podemos trazer as vitórias, as grandes conquistas para a nossa vida. Se você está desse lado, tem alvos para alcançar na tua vida pessoal, profissional, alvos para a tua família. Então você é muito bem-vindo hoje no nosso programa. E no final, nós vamos unir a nossa fé, vamos juntos interceder a favor da sua causa, da sua vida, da sua família. E acredito mesmo que Deus hoje vai ouvir nossa oração, vai responder e que nós vamos conseguir alcançar a vitória. No nosso programa, nós usamos armas não convencionais, usamos armas espirituais. E uma destas armas é o louvor. E é assim que nós vamos dar início ao nosso programa de hoje, louvando a Deus, cantando a Deus, porque quando nós fazemos isso, estamos a entrar na presença dEle. E Deus assim vai conseguir ouvir a nossa oração, porque hoje é um momento que dedicamos para estar aos pés de Jesus. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse programa e vamos começar louvando a Deus, porque é Deus, Ele, quem nos prepara para essa batalha. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos nossos pés. Glória, glória ao Senhor dos exércitos. É Deus que nos prepara para a batalha. Sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha. Sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor dos exércitos. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu. Mais uma vez, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. Nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória ao nosso Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E o clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem, vencendo.
continuar louvando a nosso Deus. E nós vamos cantar uma canção que diz: ser firme, ser forte. E é isso que nós temos que fazer, ser firmes e fortes. Não olhar para o problema, nem para as circunstâncias, porque o nosso Deus, Ele está conosco todos os dias. Amém? Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está comigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Mais uma vez, eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Pois o teu Deus está contigo. E diga assim: eu sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo em nome de Jesus. Sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Por quê? Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Pois o teu Deus está contigo. Pois o teu Deus está contigo, meu irmão. Está contigo. Ser firme. É isso mesmo, o teu Deus está contigo. Fica firme em Jesus, fica firme nas promessas de Deus e tudo vai começar a mudar para melhor. Algumas pessoas, né, pensam que é Deus que tem que andar no nosso caminho, mas não é assim. Somos nós que temos que andar no caminho de Deus. E quando decidimos dar esse passo de mudar a nossa vida e colocar Deus em primeiro lugar, tudo começa a mudar para melhor. E essa música que nós vamos cantar agora, que tudo vai mudar para melhor. Quando nós cantamos, nós falamos e estamos a chamar as coisas que não são como se já fosse. Há poder nas nossas palavras. Então, vamos cantar agora essa música que diz: tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, vai mudar para melhor na sua vida, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, meu irmão, Deus tem um milagre. Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a tua mão. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Cante isso com fé. Mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor, a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Sim, tu podes confiar. Tu podes confiar, tu podes confiar no seu amor.
É isso mesmo, nós podemos confiar em Deus e no amor dele por nós. E assim a nossa vida vai mudando, não é? Dia após dia. Hoje eu queria anunciar, nem toda a gente, nem todas as pessoas aqui conhecem, mas nós temos um programa chamado Encontro com Deus. Algumas pessoas conhecem, outras ainda não, são mais novas. Quem sabe você também está aqui nos assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu queria convidá-lo a assistir também um programa chamado Encontro com Deus. Esse programa é realizado aos domingos pelo Bispo Rafael e é um tempo onde nós gastamos, não é, para colocar Deus em primeiro lugar. Dedicamos um tempo para as nossas vidas para Deus. O domingo ele é um dia muito importante, é o primeiro dia da semana. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, gastamos tempo a ouvir a palavra de Deus, há uma força tremenda. Porque lá em Mateus 6, Deus fala que se nós o colocarmos em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, quero convidar você também a estar conosco aqui no canal da TV Maná Brasil, no programa Encontro com Deus. O programa de hoje, Lutar até Vencer, quanto Encontro com Deus, você pode participar presencialmente em todas as igrejas Maná. Semanalmente, nós temos nas igrejas essas duas reuniões, que são reuniões realizadas nas igrejas locais de Lutar até Vencer, realizadas às sextas-feiras, e domingo, o Encontro com Deus. Então, você é o nosso convidado para estar conosco na igreja Maná mais próxima da sua casa. Se você ainda não sabe onde é que fica a igreja, você pode entrar no site igrejamaná.com.br e encontrar a igreja mais próxima da sua casa, ou então entrar em contato conosco através dos números que estão aparecendo aqui na tela ao longo do programa, né? E um dos nossos pastores vai te atender com toda satisfação e alegria e vai te encaminhar para a igreja que fique mais próxima da tua casa. Falando em andar com Deus, eu queria hoje anunciar 2 livros da editora Curiacos. Esse primeiro livro é o Andar com Deus, é de autoria do apóstolo Jorge Tadeu. E aqui nesse livro, o apóstolo ele ensina a importância e os benefícios de quem anda com Deus. É um livro muito bom para ler e aprender, não é? Como é que se anda com Deus e os benefícios de fazer isso. Eu também tenho outro livro aqui hoje, que é o Casei e Agora. Esse livro foi escrito pela bispa Trista Tadeu. E nesse livro a bispa explica como é que se constrói o casamento. Para muitas pessoas o casamento é só morar junto, é só dividir a casa, mas não é. O casamento é 2 pessoas construírem uma vida em conjunto, em comum. E aqui nesse livro você vai aprender através da Bíblia, com vários versículos bíblicos, como você pode construir a sua família unida e feliz. Se você também quiser, também pode adquirir esse material entrando no site da editora Curiacos. Lá você poderá ter acesso ao livro em formato físico ou em formato também digital e ter a palavra de Deus na tua casa, no teu coração. E pronto, né? Então, esses são os anúncios. E eu queria falar agora um pouco sobre adoração. Nós agora vamos adorar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar a Deus não é apenas cantar. Adorar a Deus é uma atitude do nosso coração de prestar reverência, de prestar homenagem ao nosso Deus. E nós agora vamos cantar louvores a Deus. Nós vamos cantar a música que diz assim: as minhas mãos levantadas. Se você souber cantar, cante alto. Preste essa homenagem a Deus. Se você é novo aqui no nosso canal e ainda não conhece a música, não tem problema. Agora, ouça essa letra, tenha atenção à letra e reverencie a Deus, pois isso também é adorar, prestar homenagem ao nosso Deus. E de seguida nós voltamos para ouvir a palavra de Deus, o recado que Deus tem hoje para as nossas vidas. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei,
te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te amarei, ó Senhor, te amarei, ó Senhor, com coração de louvor, te amarei, ó Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de oleiro, molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Molda, Jesus, molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com o coração cheio de gratidão. Santuário eu serei. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com o coração cheio de gratidão. Santuário eu serei. Ó Deus, te agradecemos agora pela tua presença nas nossas vidas e te louvamos, Senhor, porque és tu quem está a fazer a obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, não é? Pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje eu queria falar um pouco sobre esse livro do apóstolo Jorge Tadeu. O tema de hoje, né, é baseado aqui nesse livro, Redimidos da Maldição. E nesse livro o apóstolo ele nos ensina muitas coisas que nós podemos fazer para vencer. Hoje eu queria tratar basicamente sobre Deuteronômio 28, porque as bênçãos que Deus tem para cada um de nós são condicionadas. Algumas pessoas pensam assim, né? Deus vai lá e escolhe umas pessoas para Deus ajudar e abençoar e fazer prosperar. E outras, pronto, Deus ali não teve como escolher todo mundo e ficaram de lado. Mas na verdade não.
Deus, ele pode abençoar todas as pessoas. Deus quer abençoar todas as pessoas. Deus quer abençoar você também que está desse lado. As bênçãos de Deus são condicionais à nossa obediência. Eu queria começar hoje abrindo a nossa Bíblia em Deuteronômio 28. Eu não sei se você está em casa, tem Bíblia. E é muito importante nós termos uma Bíblia, porque aquilo que Deus fala está escrito na sua palavra. E quando a gente tem a Bíblia, a gente consegue comparar se aquilo que o pregador está falando bate ou não, está de acordo ou não, não é? Com aquilo que Deus fala na sua palavra. Daqui a pouco nós vamos ler Deuteronômio, mas antes eu queria só explicar uma coisinha. Deuteronômio, ele tem dois lados. Tem um lado da bênção e o lado das maldições. Porque Deus, ele que pode, Deus que quer nos ajudar, nos abençoar, ele precisa que nós obedeçamos a sua palavra, os seus mandamentos. E aqui nós, na primeira parte de Deuteronômio, né, fala das bênçãos para aqueles que andam com Deus e obedecem a palavra de Deus. E do versículo 15 em diante, fala dos problemas daquelas pessoas que não andam com Deus. E quando nós falamos da área financeira, toda a gente, todas as pessoas querem prosperar, todas as pessoas querem vencer. E eu tenho certeza que você que também está desse lado também quer vencer, também quer prosperar. Quem sabe você é um projeto especial, tem um sonho, algo grande que você gostava de alcançar, mas que com a sua capacidade você não consegue chegar lá. Com o salário que você ganha não dá para chegar lá. Quem sabe tirar umas férias e comprar um carro. Sei lá, tantos sonhos, né, que nós podemos ter. Sabe de uma coisa? Se você aprender a fazer de Deus a sua fonte, começar a andar com Deus, a praticar aquilo que a Bíblia ensina, tudo é possível para aquele que crê. E aqui nesse livro do Redimidos da Maldição, o apóstolo Jorge Tadeu explica, não é? Que nós, explica pela Bíblia, com versículos bíblicos, que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus já nos tirou da maldição da pobreza, da maldição da doença. Nós hoje estamos do outro lado, estamos do lado da bênção, do lado de Deus. E agora, com esse Deus tão grande, com esse Deus tão poderoso, nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos, nós vamos conseguir chegar longe. E vamos então agora ver aqui na Bíblia, não é? O que é que Deus ele nos fala. E diz assim, Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui Deus ele coloca uma condição, não é? Que se ouvires para fazer, tendo cuidado em fazer os seus mandamentos. É uma condição se eu fazer. Deus nos vai exaltar. Então preste atenção, não é o chefe quem te vai exaltar. Mesmo que o seu chefe lá no trabalho, pronto, não vá muito com a sua cara, não se preocupe, Deus te vai exaltar. Mesmo que lá no seu trabalho seja difícil, porque tem gente assim, gente assada, gente mais qualificado, gente mais preparado, não se preocupe com os outros. Se preocupe apenas em ter um relacionamento com Deus, em ser amigo de Deus, em andar com Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, sim, Deus te vai exaltar. E todas estas bênçãos, no versículo 2, virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, tal. E lá no versículo 13, diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas estas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então aqui Deus está sempre a dizer, não é? Que Ele vai nos colocar por cabeça, vai nos abençoar, vai nos fazer prosperar, mas Deus coloca uma condição. Eu tenho que ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, quando nós, no nosso coração, né, colocamos um propósito, não, eu vou andar com Deus, eu vou levar Deus a sério, eu vou ter um compromisso com Deus, vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, eu não preciso estar preocupado com a minha vida. Não preciso estar preocupado com o carro, com isso, com aquilo. Sabe por quê? Como diz a Bíblia, não é? Todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Mas é preciso ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu não sei qual é a bênção, qual o projeto, né? Qual a resposta
de oração que você que está aí desse lado gostaria de receber ou precisa receber. Mas eu sei de uma coisa, que se você começar a colocar Deus em primeiro lugar, ouvir e praticar tudo aquilo que você vai aprendendo da Bíblia, Deus vai te ajudando. Há pessoas que pensam assim, mas não consigo fazer. Mas é assim, fazer tudo, ninguém mesmo consegue. Mas se você fizer o seu melhor, se esforçar para fazer o que você pode da Bíblia, dia após dia, semana após semana, você vai ver a transformação na tua vida. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus que engole a morte, transforma a morte em vida. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Aqui, em Deuteronômio 28, né, mostra o outro lado também. Mostra o lado daquelas pessoas que ouvem, mas que não abrem o coração para uma mudança. Elas ouvem, elas sabem, mas elas não praticam. Então, infelizmente, nesse caso, já não são as bênçãos que vêm, mas são as maldições. E nós vamos ler aqui só para você saber que também está escrito, né? Agora do versículo 15. E diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, hoje virão sobre ti as maldições e te alcançarão. É chato, né? Porque vai mesmo alcançar, vai chegar até a pessoa. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. E aqui Deus agora começa a enumerar uma série de maldições para aquelas pessoas que ouvem, mas não têm cuidado em guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados, são leves. E Deus nos ensina como é que nós devemos conduzir a nossa vida. Aqui eu tenho uma Bíblia, não é? E para algumas pessoas a Bíblia é só... Opa! Tem aqui a Bíblia. E para algumas pessoas a Bíblia é um livro antigo, é um livro assim histórico. Mas na verdade não é. A Bíblia ela é como se fosse um manual que Deus fez para nós vivermos aqui nesse planeta. E se nós consultarmos e praticarmos o que está aqui no manual, nós vamos ser pessoas felizes, pessoas alegres, realizadas. Há tanta gente fazendo tanta coisa para ser alegre, para ser feliz, e trabalhos, e cursos, e busca aquela realização profissional, familiar. E não é mal nenhum buscar isso, né? Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria vem em andar com Deus. Porque só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a alegria. E quando a gente abre o nosso coração para essa vida, para esse Jesus entrar, essa luz entra e vai mudando em todas as áreas da nossa vida. Obedecer a Deus na área financeira, obedecer a Deus, né? Ouvir para obedecer a Deus na área financeira, para que a prosperidade venha, é começar a viver num estilo de vida diferente. Não viver de orações, não viver de choros, mas viver de sementes, viver de ofertas. Então, o que nós devemos aprender é viver de sementes e não de orações. Há muitas pessoas que, para vencer, elas querem orar e fazer jejum e fazer vigílias. E é importante, né, fazer essas coisas todas e orar, interceder, tudo isso é importante. Mas Deus ele nos ensina que na área financeira não é assim que se vive. Na área financeira, nós devemos viver de sementes, viver de dízimos e de ofertas. E quando nós entendemos essa lei de Deus, como está escrito lá em Marcos 4:26, tudo no reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. E quando nós semeamos finanças, nós também colhemos finanças. E se você puder abrir sua Bíblia aí, em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 38, Deus fala bem assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então a lei de Deus é essa, que eu tenho que dar primeiro para receber depois. Se eu der amor primeiro, eu vou receber amor. Se eu der finanças, eu também vou receber finanças. E como nós vimos hoje na Bíblia, vimos na palavra de Deus, existem dois lados. Existe o lado da bênção e o lado da maldição. E o lado da bênção é o lado onde você e eu queremos estar, não é isso? Então, o que nós temos que fazer? Ouvir os mandamentos e praticá-lo. Nós agora vamos cantar uma música que diz assim: eu vou construir a minha casa, a minha vida sobre a rocha.
E é um tempo que nós temos para praticar a palavra de Deus. Se você é desse lado diz assim, olha, bispo, eu também quero praticar o que Deus ensina, eu quero praticar a palavra de Deus, eu quero vencer, eu quero ter minha vida transformada. Se você é um pai de família, quer ajudar a tua família a vencer, ajudar a tua família a prosperar, anda nos caminhos de Deus, faz aquilo que a Bíblia ensina na área financeira. Esse é meu primeiro, para colher depois. E quando nós damos uma oferta, não é? Um dízimo, uma semente, nós não estamos a dar à igreja, nós estamos a dar a Deus. Claro que nós trazemos uma igreja onde Deus estabeleceu, mas não é a igreja nem o pastor que estamos dando uma oferta. Estamos dando uma oferta a Deus. E ao fazer isso, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Então, prepara a tua semente, prepara a tua oferta, que é hora de honrarmos a Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis, ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que eu receba agora todas estas sementes do teu povo, que te entrega hoje com fé, esses dízimos, essas ofertas. Eu declaro agora, Deus, a tua bênção sobre cada uma destas sementes, sobre essas pessoas. E eu falo agora multiplicação a 30, a 60 e até 100 vezes tanto. No nome de Jesus. Amém e amém. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Isso, quando os ventos soprarem, quando as circunstâncias da vida forem menos boas, não é? Nós vamos ficar de pé, porque ouvimos e praticamos a palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é bastante importante, que é a comunhão com Deus. A mensagem de hoje vai estar aqui baseada nesse livro do apóstolo Jorge Tadeu, Comunhão com Deus. Esse livro já explica, esse livro já tem alguns anos, e ele explica como é que nós podemos ter comunhão com Deus. E é muito importante a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu queria falar, não é? É que o homem, ele é um espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E o nosso espírito, quando Deus fez o homem, fez a mulher, né? Fez para ser uma família, para estar conectado com Deus. E o homem ouvia a voz de Deus, morava junto com Deus. Mas com o pecado de Adão, o homem perdeu essa comunhão com Deus, essa ligação direta com Deus. E ficou Deus de um lado e o homem do outro. O muro passou a separar Deus do homem. Esse muro é o pecado. E hoje, quando uma pessoa recebe Jesus e o reconhece como seu Senhor e Salvador, esse muro é partido, esse muro é quebrado. E nós voltamos a ter acesso diretamente a Deus. Para entender fácil, né? É como uma pessoa que tem um telefone. Então você que está aí desse lado, quem sabe tem lá um telefone. Todo mundo hoje em dia tem um telefone, um celular. Quem sabe você tem o seu telefone, você tem lá e tem o seu plano, né? E você vai lá todos os meses e paga para que tenha o seu plano ativo.
Todas as vezes você paga, você consegue fazer ligações, receber ligações, mandar mensagem, internet, está ativo. Mas por qualquer motivo você não pagar a conta, esqueceu, sei lá, não pagou a conta, chega um tempo, né, que a operadora vai lá e desconecta, pronto, para de fornecer o serviço. Você pode ter o telefone na mesma, ter um aparelho na mesma, vai ter as animações, vai acender as luzes, mas ele já não consegue fazer chamadas, não consegue mais receber ligações, porque a conexão foi quebrada. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam com Deus, andavam com Deus, mas por causa do pecado, o plano foi cancelado, o serviço foi cancelado. Eles continuaram vivos no corpo, eles falavam, andavam, riam, brincavam, mas espiritualmente eles perderam a conexão com Deus. Mas através de Jesus nós podemos nos reconectar a Deus. Quem sabe você está me assistindo aí desse lado e pensa, não, mas como eu vou me conectar com Deus? Deus fez tantas as pessoas, estamos todos aqui. E é claro, Deus fez todos nós, os animais, as pessoas, todos nós somos criaturas de Deus. Mas para ser feito filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador, para que a nossa vida realmente mude, né? Porque nos tornamos filhos de Deus. E eu gostaria de começar abrindo a Bíblia em Romanos, capítulo 5, no versículo 12. E Deus fala bem assim, não é? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque estava a lei no pecado do mundo, mas o pecado não é imputável. No versículo 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, sobre tudo, mas no versículo 15. Mas assim é o dom gratuito de Deus como ofensa, E o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, e abundou sobre muitos. Então, aqui, como nós vimos, não é? A morte reinou. E essa morte não é a morte física, porque todos nós sabemos que sempre existiu a morte, não é? Desde que Adão pecou, o homem, aliás, para esclarecer, né, para as pessoas que conhecem menos da Bíblia, o homem foi feito para ser imortal. O espírito do homem não ia morrer. A morte começou a existir depois do pecado. E quando a Bíblia fala sobre morte, aqui nesse caso, está falando da morte física, mas da morte espiritual. Porque sem Jesus o homem fica desconectado de Deus. E quando nós falamos em nos conectar com Deus, nós falamos em receber Jesus e começar uma vida nova. Em voltar a ter comunhão com Deus, em ter uma amizade com Deus, em buscar a Deus. E nesse livro, né, como eu falei de comunhão com Deus, o apóstolo Jorge Tadeu nos ensina como é que nós podemos, então, ter a nossa comunhão diária com Deus. Para termos comunhão com Deus, temos que lembrar que Deus é espírito. Deus não é carne e osso, Deus é um espírito. E comunhão com Deus é comunhão nesse espírito. E para chegarmos lá, nós temos que romper algumas barreiras, né? Ultrapassar algumas barreiras. A barreira da carne, a barreira da mente, para então sim chegarmos no muro do Espírito, que é onde Deus está, à nossa espera. Eu queria agora ler a Bíblia em 2 de Coríntios, se você puder, capítulo 10, no versículo 3. 2 Coríntios 10, 3, e diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então aqui fala muito claramente que nós devemos levar a nossa mente, o nosso entendimento obediente, cativo a Jesus, cativo à palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus fez o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha 3 partes. Tinha um átrio, o santo e o santo dos santos, que era onde Deus estava, Deus habitava. E no tabernáculo nós podemos comparar com o nosso corpo hoje, né? Com a nossa vida atualmente. O átrio é o nosso corpo. E as pessoas primeiro tinham que entrar lá no átrio, passar pelo corpo, pronto, a parte mais física, mas conectada com o lado exterior. Depois do átrio vinha o santo. É como se fosse a nossa alma, que já não está acessível a todas as pessoas. As pessoas, para saber o que nós pensamos, o que nós sentimos, nós temos que falar. Já é uma parte mais reservada.
Mas ainda não era aí que Deus estava. Deus estava no Santo dos Santos. E hoje é como se fosse o nosso espírito. E é lá no Santo dos Santos que nós podemos encontrar a Deus. O nosso PDC, como nós costumamos falar aqui na Igreja Maná, a preparação diária de um cristão, essa caminhada que nós fazemos todos os dias para nos encontrarmos com Deus, para gastarmos tempo com Ele, para estarmos com Ele. Eu queria abrir agora a Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Não sei se você consegue abrir aí também, Jeremias 29, no versículo 13. E diz assim, Deus fala conosco, né? Porque a Bíblia é Deus falando conosco, falando com você, falando comigo. Então, sempre que nós lemos a Bíblia, temos que ter muita reverência, porque é um recado de Deus para as nossas vidas. E diz assim, olha, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus está à nossa espera, né? Quando nós o buscarmos com o nosso coração, Deus vai aparecer. Então, a comunhão com Deus é algo muito importante para todo cristão. Todo aquele que acredita em Deus é importante gastar tempo tendo comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é apenas orar, orar e orar, não. É ter um relacionamento com Deus. Vamos abrir agora a Bíblia em João, capítulo 15. Não é? Enquanto você abre a Bíblia, eu queria explicar só assim, um ponto que é muito importante. Né? Como é que eu faço essa caminhada, esse percurso até chegar até Deus? Nós podemos fazer, como lemos aqui, não é? No Caminho do Tabernáculo, nós na nossa igreja costumamos ensinar a dividir o tempo em duas partes iguais. Imagina que você consegue ter 20 minutos para estar com Deus. Você divide esse tempo em duas partes. Nos primeiros 10 minutos, você louva a Deus, canta música para Deus, bate palmas, dança, entra na presença de Deus. Nos outros 10 minutos, aí você vai meditar na palavra de Deus, gastar tempo a ler versículos bíblicos, a estudar, a encher seu coração com a palavra, para que possa gerar fé. Se você consegue fazer essa comunhão com Deus em 15 minutos, divide 7,5, né? 10 minutos é 5 para meditar, 5 para louvar. O mais importante aqui não é o tempo. O mais importante é você dedicar um tempo para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Hoje, eu não tenho assim tanto tempo. No próximo programa, eu vou explicar melhor o que é meditar, como é que eu posso me encher da palavra de Deus. Mas buscar-me-eis, diz Deus, né? Buscar-me, procura-me, e eu vou estar lá à tua espera. Então, Jesus está à tua espera. Começa a ter comunhão com Deus, dedicar um tempo logo de manhã, logo cedo, assim que você acordar, antes de sair da rua, antes de sair para trabalhar. Dedica lá um tempo para estar aos pés de Jesus, dia após dia, dia após dia. E você vai ver um fortalecimento sobrenatural no teu espírito, que vai se refletir na tua vida pessoal, profissional, familiar, porque Deus ele entra, e quando ele entra traz um fogo, traz uma energia diferente. E aqui em João, capítulo 15, fala bem assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a limpa, e para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Aí no versículo 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus fala, está em mim, eu estarei em vós. O PDC, a preparação diária do cristão é isso. É nós estarmos em Jesus. A comunhão diária com Deus é isso. Nós estarmos em Jesus. Você pode ler um pouco mais aqui nesse livro, Comunhão com Deus, e entender mais sobre esse assunto. Hoje eu não tenho assim mais tanto tempo para falar sobre isso. Mas no próximo programa nós vamos aprender mais, vamos ler mais versículos, ver mais pela Bíblia, como é que nós podemos ter comunhão com Deus. Nós agora vamos interceder, nós vamos orar, porque muitas pessoas têm entrado em contato conosco, têm pedido ajuda. Quem sabe você aí também desse lado está precisando de ajuda. Ao longo da semana recebemos vários pedidos de oração por pessoas, familiares, amigos na área da saúde. Quem sabe você que está desse lado também está enfrentando alguma situação de saúde. Nós vamos unir a nossa fé, nós vamos juntar a nossa fé, vamos lutar e vamos interceder, porque a Bíblia nos garante que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, toda doença vai desaparecer, todo problema vai sumir e a saúde, que é o que Deus promete, vai
vai chegar até as nossas vidas, as nossas casas, no nome de Jesus. Ouve-se o som do exército de Deus. Ouve-se o som do exército de Deus. Um som de louvor, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Ouve-se o som do exército de Deus. Ouve-se o som do exército, um som de louvor, um som de louvor e vitória, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Ouve-se o som do exército de Deus, oh aleluia. Ouve-se o som do exército de Deus, um som de louvor, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Você e eu, nós estamos aqui, estamos juntos, nós somos a igreja, nós somos o exército de Deus. E nós agora vamos lutar, vamos interceder a favor de todas as pessoas que nos enviaram seus pedidos de oração. E você também que está em casa, que tem algum assunto na área da saúde. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu acredito na Tua palavra, como está escrito, que é o Senhor quem perdoa todas as minhas iniquidades. E é o Senhor quem sara todas as enfermidades. E nós agora declaramos que todas as pessoas mencionadas nestes pedidos de oração são curadas pelo Teu poder, no nome de Jesus. E eu também declaro, Deus, que todas as pessoas que nos assistem nesse momento, que estão conectadas conosco, também vão ser curadas pelo Teu poder, no nome de Jesus. Vamos orar em línguas. Amém. E nós agora vamos usar a autoridade do nome de Jesus. Vamos dar ordens a esses demônios que causam doenças, causam enfermidades, que eles parem e percam seu poder. Aponte agora esse dedo para baixo e diga assim comigo: é no nome de Jesus que eu falo a toda doença e eu dou ordens que seque pela raiz. Se você está nesse momento, conhece pessoas que estão doentes, fala agora o nome da doença e dê ordens agora que ela seque, que ela não dê mais fruto, no nome de Jesus. Ó Deus, eu falo agora a todas as pessoas aqui mencionadas nesse pedido de oração, que elas estão livres dessas doenças, no nome de Jesus. Que elas estão libertas de todo o mal vai parar nas suas vidas, no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua graça, ela me basta. Obrigado, porque já estamos livres dessas doenças. As pessoas que pediram oração estão curadas, no nome de Jesus. Amém e amém. Ouve-se o som do exército de Deus. Ouve-se o som do exército de Deus. Um som de louvor, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Ouve-se o som do exército de Deus, aleluia. Ouve-se um som do exército de Deus, um som de louvor, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Glória a Deus. E já oramos hoje, já louvamos a Deus, porque acreditamos na vitória. E o nosso programa já está quase mesmo assim chegando ao fim. Mas antes de ir embora e de me despedir, eu queria convidar você a fazer uma oração mega importante. A oração da salvação. Porque a Bíblia nos fala, né, que nem no céu, nem na terra, há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. O cristianismo é um caminho que Deus fez para o homem chegar até Ele, que é Jesus. As religiões são caminhos que os homens criam para tentar chegar até Deus.
mas o caminho verdadeiro é Jesus. Se você está desse lado e acredita que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, veio nessa terra para nos salvar, para nos libertar desse mundo, hoje você pode ser salvo. Você pode hoje abrir o teu coração e deixar Jesus entrar. Quando fazemos essa oração, por fora não muda muita coisa. Praticamente, né? Não muda nada. Mas dentro muda algo muito importante. Deus tira de dentro do nosso coração a natureza do pecado e coloca dentro de nós uma natureza de filho de Deus. Ouve essa música, porque hoje Deus te chama para fazer parte da família dele. Hoje Deus te chama para ter um compromisso, para restabelecer essa ligação. Foi como eu falei hoje durante a mensagem. O telefone de uma pessoa que não tem Jesus é um telefone, mas o plano está cortado. Mas quando a gente paga a conta, aquele plano logo volta a funcionar. Quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, abrimos o nosso coração e deixamos ele entrar, a conexão é restabelecida. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer restabelecer essa ligação. E se você deixar concordar com Deus, aquilo que ele não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você, para a tua vida, para a tua família. Ouve agora essa música, porque Deus, ele te chama para uma vida nova. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas a que Deus te quer dizer. Há 4 coisas. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas a que Deus te quer dizer. Todos pecaram e estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. E é isso mesmo que Deus quer fazer com você, te tornar um filho de Deus. E se você hoje fala, bispo, é isso mesmo que eu quero essa vida nova que Deus tem para mim. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça, se for possível, não é? E diga assim comigo, Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Eu queria dar os parabéns a você que está em casa nesse momento, que está me assistindo e que fez essa oração pela primeira vez. Foi a coisa mais importante que você fez na sua vida. Ter filho é importante, terminar uma faculdade é importante, mas olha, a salvação é algo mais importante que tudo isso. Eu quero dar para você os parabéns e dizer que agora começa uma vida nova. E queria dar 2 conselhos. O primeiro é que você leia a Bíblia. Pode ser assim, uma Bíblia em papel como essa, né? Assim, impressa. Pode ser uma Bíblia digital, também não tem mal nenhum. Dá para instalar no telefone, no tablet. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, é o que Deus fala conosco. E é muito importante nós termos acesso a isso. E o segundo conselho é, venha uma igreja maná mais próxima da sua casa. Ou então, se não houver nada perto, não houver possibilidades, né? Continue aqui conosco, nos acompanhando na TV Maná Brasil. Eu aqui e toda a equipe desse programa gostaríamos muito de te conhecer.
saber o teu nome, qual a cidade onde você mora. Se for possível, envia para a gente uma mensagem. Olha, meu nome é Mariana, eu sou, sei lá, o Francisco José. Estou aqui nessa cidade, nesse estado. E porque nós gostaríamos de te conhecer e de te acompanhar agora nestes primeiros passos com Deus. Porque receber Jesus é uma oração muito importante, mas depois disso existem algumas coisinhas importantes, né? Que nós também agora devemos andar e praticar, tá bom? O nosso programa de hoje está acabando por aqui. E antes de me despedir, eu queria encorajar você a estar conosco aqui conectado no canal da TV Mana Brasil no domingo. No próximo domingo agora nós vamos ter uma reunião chamada Encontro com Deus, com o Bispo Rafael. É uma reunião espetacular para colocarmos Deus em primeiro lugar, começarmos o dia já honrando ao nosso Deus, começarmos a semana, não é, colocando Deus em primeiro lugar, e vai ser muito bom. Então você não pode perder todos os domingos reunião de Encontro com Deus com o Bispo Rafael Galvão. Então, meus amados, o programa de hoje está terminando por aqui. Quero desejar a todos vocês uma excelente semana. Deus abençoe. E nos encontramos então no próximo Lutar até Vencer. Aqui da nossa parte, um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. E de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Quem não crê nele será condenado, mas quem crê nele será salvo. E estes sinais se seguirão aqueles que crê. E estes sinais se seguirão aquele que crê. No seu poder e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar e libertar. E de pregar o evangelho, e de pregar, e de pregar o evangelho. Somos o sal da terra, temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra, temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. E de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Tu vais pregar o evangelho. Somos o sal.